Gripou, professor? Não, eu me gripado, cara. Uma coisa que dor de garganta, que eu acho que foi o ventilador na minha cara. Ah, não, com certeza. Acordou seco, assim, parecia que tinha engolido uma esponja, daquelas de tomar banho, sabe, aquelas natural. Pronto pra cantar. Na última aula, a gente começou a estudar sobre a avaliação da pessoa com computação, né? A gente viu algumas radiografias interessantes, vimos uma foto muito bacana também, vimos vários casos. Vou deixar essa foto aí mais tempo, Tira, professor, parece que o ambiente está esquentando mais. Não, é que isso aí é muita aura. Exames de imagem interessantes, de casos interessantes. E hoje a gente vai continuar vendo a foto, quer dizer, a avaliação da pessoa com computação. Não dá para ver nada, mas se vocês olharem com muita fé ali para o quadro, vocês vão ver que hoje a gente vai começar falando sobre cicatriz. É bastante óbvio, né? Que o ponto de amputação vai ter uma cicatriz importante, vai ter uma cicatriz extensa, com um trajeto longo. Às vezes vai ter uma cicatriz complicada, vou mostrar alguns exemplos para vocês, mas todo ponto de amputação vai ter uma cicatriz importante e que merece atenção. Okay? Então, o ideal é que a cicatriz ela tenha um trajeto linear, né? Ou seja, ela é uma linha com aquele aspecto que parece um zíper, né? Aquela linha com umas intersecções assim, mas que ela seja linear fora de área de descarga de peso. Porque, obviamente, nas áreas de descarga de peso, a cicatriz vai sofrer muito estresse. E isso pode levar a complicações, né? A feridas na própria cicatriz. Mas existe uma lista extensa de complicações que podem acontecer com a cicatriz do ponto de amputação. Primeira coisa, eu disse para vocês que o ideal é que a cicatriz ela tenha um trajeto bem definido, né? Linear. Então, a gente pode encontrar cicatrizes todas, tudo irregular. Tá certo? Quando existe uma complicação da cicatrização no pós-operatório, ou quando essas cicatrizes irregulares, elas são lembranças, né, entre aspas, do trauma que levou à amputação. A cicatriz ela pode ser hipertrófica, que é aquilo que às vezes a gente chama de queloide. Então, a queloide é uma manifestação da cicatriz hipertrófica. É muito comum em queimaduras também. E é quando a gente tem aquele volume no leito da cicatriz, geralmente um volume de uma coloração rosácea. E rosácea é quando a cicatriz é jovem, né, recente. Com mais ou menos um ano de evolução, aquele aspecto rosado vai ficando mais pálido ou às vezes mais escuro. E aí a cicatriz pode ficar ou um pouco mais clara do que a pele em volta, ou um pouco mais escuro do que a pele em volta. Aquele aspecto rosáceo diz pra gente que a cicatriz é recente. Tá? Então a cicatriz ela pode ter aquele volume anormal, a cicatriz hipertrófica, pode ser uma cicatriz aderida a planos profundos. Esse é um aspecto importante da gente avaliar, porque a cicatriz, o ideal é que ela tenha uma mobilidade similar à da pele. Então, se vocês mobilizarem a pele, a gente percebe que a pele tem um movimento, né? Quando você palpa e movimenta a pele ela se movimenta em relação aos planos mais profundos de tecidos. Quando há uma cicatriz aderida a planos profundos, quando você palpa e tenta mobilizar, você percebe que a cicatriz ela não se movimenta, como a pele em volta dela se movimenta. Então, isso é o sinal que a gente usa, né? Esse é o exame que a gente usa na avaliação clínica para avaliar a mobilidade da cicatriz. E o problema de quando a cicatriz é aderida a planos profundos, pessoal, é que no limite entre a cicatriz que é aderida e a pele que tem uma movimentação normal, nesse limite forma-se uma área de estresse.
Porque quando a pessoa está usando a prótese, enquanto caminha, né, descarrega o peso, tira o peso, descarrega o peso, a prótese, que o encaixe da prótese ela envolve bem apertado o coto, quando a pessoa descarrega o peso, o coto empurra a pele para cima por causa da descarga de peso. Quando a pessoa tira o peso da prótese, a prótese puxa a pele para baixo. Então, a prótese faz um movimento com a pele do coto para cima e para baixo, à medida que a pessoa caminha. E se a gente tem uma área de pele sem movimento, né, que é o leito da cicatriz aderida, no limite entre a pele que se movimenta e a cicatriz que não se movimenta, a gente cria uma área de estresse e acaba provocando lesão ali. Aquele paciente que eu mostrei para vocês há um tempo atrás, se eu acho ele aqui, que era uma desarticulação do joelho, aqui ó. Aqui você, deveria estar vendo pelo menos uma ferida justamente no trajeto da cicatriz. Essa ferida aqui é a situação típica, provavelmente não vai dar para ver, mas é uma situação típica disso que eu estou descrevendo. Tá? É uma ferida que aparece nessa área de transição entre a pele móvel e a cicatriz aderida. Nessa zona de estresse surgem umas bolhas, parece uma queimadura. Depois de um dia inteiro usando prótese, aparecem umas bolhas lá. E essa bolha ela evolui por uma feridinha assim, igual vocês deveriam estar vendo ali. Pois é, estou aqui pensando, qual é o quadro, então, o que é a ferida. Examinar a cicatriz, examinar a mobilidade da cicatriz e da pele em volta da cicatriz é muito importante. Quando a cicatriz é recente, se a gente consegue intervir em uma fase bem precoce, logo depois de tirar os pontos, a gente pode mobilizar a cicatriz que está ainda em formação para evitar que ela forme aderências. Agora, quando você recebe o paciente já depois de alguns meses de amputação, aí não há mais o que fazer. Tá? Se a cicatriz estiver aderida, não tem mais o que fazer. Mas em uma fase bem precoce, a gente consegue evitar aderências. Vocês vão observar se a cicatriz está fechada ou aberta. Um exemplo de cicatrização aberta, aquelas situações em que o tecido em volta dos pontos de sutura, o tecido ele não suporta a tensão do fio de sutura e ele rompe. Tá? A pele rompe em volta do fio de sutura. É comum as pessoas falarem que arrebentou o ponto, né? Mas não é o ponto que arrebenta, não. É a pele em volta do fio de sutura. Isso pode acontecer por vários motivos. Desde uma técnica de sutura inapropriada, quando a pessoa põe tensão demais no fio de sutura, o fio de sutura pode romper a pele em volta dele, ou quando acontece necrose no tecido em volta do fio de sutura. E aí a pele em volta do fio rompe também. Né? Porque o fio de sutura ele faz uma tração na pele para juntar as bordas, né? E manter as bordas firmes ali uma contra a outra, o fio faz uma pressão. E aí essa pressão pode romper a pele. Isso é o que a gente chama de deiscências. Deiscências são essas situações em que a pele rompe em volta do fio de sutura e aí naquele ponto ali você vê que a pele abriu. Tá? Às vezes a gente tem uma cicatriz inteira aberta, assim, como vocês estão vendo na imagem, mas às vezes pode ser só um ponto ou outro que deu deiscência. E aí ficou aberto ainda. E aí quando você vai avaliar, a pessoa já tirou os pontos, mas fica lá aquele lugarzinho ali, com uma ferida cruenta, às vezes saindo uma secreção, sinal de deiscência. Eu não sei nem se eu vou ter dinheiro para pagar. É muito importante avaliar a sensibilidade da cicatriz, porque é comum que no leito da cicatriz, ou em uma margem de pele em volta da cicatriz, a sensibilidade seja muito diminuída. Isso acontece por conta da manipulação do tecido, né, durante a cirurgia. A manipulação do tecido provoca a lesão daqueles ramos nervosos mais superficiais e menos calibrosos. E aí, com a manipulação do tecido, rompe esses raminhos nervosos e aí a sensibilidade em volta da cicatriz fica diminuída. E às vezes no próprio leito da cicatriz fica muito diminuído. Tá? Mas pode acontecer o oposto também. Pode acontecer que no leito da cicatriz, quando eu falo leito da cicatriz, professor, eu estou me referindo à própria cicatriz, tá? O trajeto da cicatriz. Então, no leito da cicatriz, a sensibilidade pode ficar aumentada, pode ficar exagerada. É comum acontecer isso com uma pessoa
que sofreu queimaduras, aquelas cicatrizes extensas, às vezes são cicatrizes que ardem do nada, ou tem um prurido insuportável, sem motivo aparente. Tá? É uma cicatriz que tem uma sensibilidade aumentada. Pode acontecer também. Contudo, o mais comum é a sensibilidade diminuída, tanto no meio da cicatriz quanto em uma margem de pele em volta da cicatriz. E isso, é claro, que traz um risco, né? Se a sensibilidade está diminuída, o risco da pessoa estar caminhando com prótese, a prótese está machucando ali, a pessoa não perceber, esse risco existe. Então, por isso, quando vocês forem avaliar uma pessoa amputada, provavelmente lá no 8º período, no estágio lá da escola, vocês vão ter essa oportunidade. Quando vocês estiverem avaliando a pessoa amputada, avaliem a sensibilidade na cicatriz e em volta da cicatriz com muita atenção. Beleza? A gente pode ter, naquelas cicatrizes que aderidas a planos profundos, pode acontecer um fenômeno durante a formação da cicatriz, que ela fica com um aspecto invaginado, certo? Então, à medida que o tecido em volta vai crescendo para fechar, o centro da cicatriz fica aderido a um plano de tecido mais profundo, e aí a cicatriz fica num formato em que você vê claramente uma invaginação no centro dela. Ok? Se for uma invaginação pequena, isso não vai trazer prejuízo. Mas quando é uma área grande de invaginação, ali naquela área invaginada, dificulta a higiene, tá? Porque aquela região mais profunda, ela fica acumulando suor, resto de pele, sujeira, enfim, é difícil lavar, esse é o primeiro problema, né? Que pode dar mau cheiro dentro do encaixe, quando a pessoa tira a prótese, ela vai ficar perto dela. Acontece isso. Pode dar mau cheiro e, o pior, né? Pode dar infecção. Então esse é o primeiro problema. E o segundo problema é que a cicatriz invaginada, por ela ser uma aderência, né, mais grave, ela pode machucar enquanto a pessoa usa a prótese. Quando a cicatriz tem algum pedacinho, uma pontinha, ela está aberta, como naquelas situações de deiscências que eu descrevi anteriormente, pode acontecer de ela infectar, né? E a gente tem aqueles sinais clássicos de infecção. A infecção, ela vai aparecer primeiro com os sinais flogísticos característicos, que são o rubor ao redor da área infectada, a dor ao redor da área infectada, pode haver ou não edema, boa tarde, pode haver ou não edema, e o sinal mais característico de infecção, que é a secreção purulenta. Então, observar se é a secreção. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Acho que já mostrei esse exemplo para vocês, vou voltar nele. Um exemplo de ferida com um aspecto claro de infecção por conta da presença de secreção. Certo? Eles vão ver essa secreção purulenta escorrendo a ferida. Certo? A secreção purulenta, ela tem um aspecto óbvio, né? Pode ser um aspecto, a gente espera ver uma secreção amarelada, esverdeada, enfim, mas ela pode não ter esse aspecto. Ela pode ter um aspecto leitoso. De qualquer maneira, é uma secreção turva. É muito diferente daquela secreção, daquele exudato inflamatório que aparece em resposta ao processo inflamatório quando tem lesão na pele. Então, o exemplo clássico é aquela aguinha que mina quando a gente esfola a pele. Né? Aquela aguinha lá que quando a gente esfola a pele, aquela aguinha é o exudato inflamatório. É um líquido amarelo citrino e transparente. A secreção purulenta tem que ser turva. Tá? Então ela pode ser esbranquiçada, ela pode ter um aspecto leitoso, um aspecto amarelado, um aspecto esverdeado. E não é raro vir acompanhado de odor, né? Mau cheiro. Gente, cadê esse slide? Não é esse não. Aqui, ó, um exemplo de uma cicatriz bem complicada. Essa paciente aí, ela teve uma amputação transfemoral e eu não sei por que cargas d'água amputou de forma que não deu para fechar, não deu para juntar as bordas da ferida operatória. E aí deixou aberto. Quando deixa aberto assim, né, fechou os planos profundos de musculatura, certo? Juntou a musculatura, né, aquele procedimento da mioplastia, e deixou a ferida aberta
com curativos, né, progressivos, para poder fazer aquela cicatrização de segunda intenção, que é aquela cicatrização em que o tecido de reparo ele vai brotando, literalmente brotando do leito da ferida para fora. É o tipo de cicatrização comum em queimaduras também, né? Então aqui foi uma cicatrização por segunda intenção. Observe que é uma cicatriz extensa, né? Ela é totalmente rígida. Se você examinar o leito aqui da cicatriz, não tem movimento absolutamente nenhum. E aqui nessa borda, a gente vê uma área de vaginação. Alguma pergunta a respeito da cicatriz? A avaliação do corpo agora. Quando a gente vai examinar o corpo, a gente começa examinando o coxim. Entendam por coxim o tecido que reveste a ferida operatória, então, que reveste a extremidade do ponto de ocultação. Então, o coxim ele deve ser firme. Então, quando você palpa, ele tem um turgor firme, uma sensação firme, com um volume adequado. Okay? A gente pode encontrar coxins que têm um excesso de partes moles, como aquele caso que eu mostrei, de uma desarticulação de quadril, em que a pessoa tem um coto de amputação que parece um coto de amputação aqui, só que é só uma massa de tecido mole sem sustentação. Isso aí é um problemão. Outro exemplo, é um paciente de amputação transtibial, que amputou ainda pequenininha, né? Teve uma amputação congênita, mas se desse para ver, a radiografia dela aqui, ó, ela mostra uma sombra de partes moles que vem assim, ó. Ou seja, um excesso de partes moles ali na extremidade do coto, né? Quando você olha para o coto, parece um transtibial no terço médio. Mas quando você vai ver a radiografia, na verdade, tem um pedacinho de nada de tíbio, com menos de 5 centímetros. E um excesso de partes moles para frente. Então, o coto com partes moles excessivas, ele dificulta muito a proteção. E a gente pode ter também exatamente o oposto, né? A gente pode ter um coto com um coxim escasso, com um coxim que tem um volume pequeno. Isso acontece porque o cirurgião ele calculou mal a quantidade de tecido que ele deixou sobrar para depois fechar. Na hora que ele fechou a amputação ali, ele achou que estava bom, mas é porque os tecidos estavam edemaciados. Quando o edema regrediu, o coxim escasso fica esse aspecto estufado aqui, ó, o corpo do fêmur aqui está empurrando a pele do coxim de dentro para fora. Certo? Aí fica esse estufadão aqui. Ó. Isso aqui é o fêmur, né? Aliás, o corpo do fêmur lá por dentro, empurrando o coxim para fora. É claro que isso aí aumenta muito as chances de complicação. Tanto é, se vocês prestarem atenção, tem uma feridinha aqui, ó, justamente nessa área mais saliente do fêmur, empurrando o tecido de revestimento. Tá? Uma feridinha ali, que foi justamente de usar prótese. Apesar de que aqui não tem descarga de peso, vocês já sabem que no transfemoral a descarga de peso distal é contraindicada, né? Mas só naquele estresse da pele ficar estica e volta, quando está caminhando com prótese, provocou essa lesão aqui na pontinha, onde o fêmur está estufado. São coxins escassos. E uma outra coisa que pode acontecer, quando há excesso de partes moles, é o coto ficar com aquele aspecto que lembra uma orelha de cachorro. E chama assim mesmo, tá? Orelhas de cachorro. Ao invés do coto ter aquele formato arredondado que a gente espera, ele faz essas duas pontinhas dos dois lados, formando uma orelhinha ali. Eu acho que esse treino não parece orelha de cachorro, não. Mas é assim que é descrito na literatura. Sabe? Eu acho que parece mais orelha de gato.
e eu posso provar. A gente... Ó, observa. Né? Vou dar o meu melhor agora, hein? E aqui o bigodinho. É ou não é a orelha de gato? Não é só a orelha não, é o gato inteiro. Tá bom, hein? Que meme é esse? Ah, é o transfemoral. Você entendeu também? É o transfemoral. Eu não conheço isso. Sobrou muito mais. Pessoal, essa pontinha aqui, ó, é totalmente mole, flácida, sabe? O coto, o ideal... Deixa eu apagar essa palhaçada coisazinha. Olha só, o ideal é que passasse assim, ó. Entenderam? Aquelas duas pontinhas lá que lembram a orelha de gato, aquilo é excesso de partes moles, aquilo é bem molinho e flácido. Via de regra, não é exatamente um problema que vai contraindicar a fixação. Não, não é. Contudo, o que pode acontecer é quando o paciente calçar a prótese, isso aqui, como é um tecido molinho, isso aqui pode dobrar por cima dele mesmo e ficar pressionando, né? E aí isso sim levar a ferida. Mas por si só não é problema, né? E a gente pode tentar diminuir isso aí tratando esse volume, usando métodos para tratar o edema. Quanto à forma, o coto ele pode ser um coto globoso, que é aquele aspecto em que o coto fica bem com a ponta bem arredondada, e geralmente é o aspecto que a gente vê no pós-operatório imediato. Tá? O edema do pós-operatório faz com que a extremidade do coto fique bem arredondada, e a gente chama isso de aspecto globoso. O coto irregular é aquele que vocês viram lá com orelhas de cachorro, que tem aquelas pontas, né, ao invés de ter um formato arredondado direitinho. E o coto cônico é o formato ideal. Certo? Esse formato do coto, onde ele tem consistentemente um diâmetro distal menor do que o diâmetro proximal, esse é o formato ideal para o coto. Certo? Por favor, gente, o formato ideal é coto cônico, tá bom? Não é coto icônico. Certo? Por favor. Eu não inventei esse negócio na minha cabeça, não. Eu aprendi em algumas provas ao longo da minha carreira. Por falar nisso, eu coleciono essas passagens interessantes de provas quando eu tenho questões discursivas, né? Não é igual a prova que vocês fizeram. Eu costumo colecionar esse trem e eu chamo de pérolas. Não, é um nome nada original, mas eu gosto de chamar assim. Depois eu vou ler algumas para vocês, se vocês me permitirem. E já fiz aviso também para todas as provas para escrever. Professor, você pode repetir a parte do diâmetro, qual que é maior? Claro. O coto cônico é aquele coto em que o diâmetro quando o diâmetro proximal ele é maior do que o diâmetro distal. Então, de proximal para distal, o diâmetro vai diminuindo, né? Ele faz aquele formato que lembra um cono invertido. Bem, aqui ó, continuando aqui na avaliação do coto, a gente vai procurar pelo movimento mioplástico, que é aquele movimento que a gente só vai pesquisar isso nas amputações transfemorais, certo? Em que a gente vai pedir para o paciente fletir e estender o joelho, imaginar, né, que está fletindo e estendendo o joelho do membro fantasma, e aí a gente vai ver aquele movimento do coxim indo para frente e para trás. Se vocês se lembram,
tem um vídeo aqui, é esse movimento. Né? A pessoa imagina que ela está fletindo, estendendo o joelho, e a gente vê o coxim se movimentando para frente e para trás. Isso acontece porque houve mioplastia. Houve aquela sutura dos isquiotibiais na massa muscular do quadríceps. E aí toda a extremidade do corpo ela vai se movimentar quando a pessoa contrair de forma alternada. Quadríceps e isquiotibiais. Isso é bom para a protetização? Isso é bom para a protetização, cara, porque se deu certo a mioplastia, igual vocês estão vendo aí, a pessoa ela tem um pouco mais de controle, especialmente da extensão do quadril. Porque nesse caso, os isquiotibiais eles têm um ponto de apoio, o que faz com que eles consigam continuar estendendo o quadril, né, que é uma das funções deles. Quando os isquiotibiais ficam absolutamente sem inserção, eles perdem totalmente a função. E aí a extensão do quadril fica só o glúteo máximo, né, sozinho para fazer o trabalho. E a gente vai ver mais para frente que no paciente transfemoral, a força de extensão é muito, muito importante para a pessoa conseguir caminhar bem com prótese. Até mesmo para controlar o joelho da prótese, ela tem que ter força de extensão do quadril. Então a mioplastia ajuda a pessoa a ter um controle melhor da prótese quando transfemoral. Aqueles para-atletas de velocidade de 100 metros geralmente tem essa mioplastia. Porque o movimento deles tem que ser para meio perfeito, né? Para corrida. Assim, depende, né? Depende da altura que o cara está. Porque tem muitos que são transtibiais, às vezes bilaterais, às vezes de um lado só. Isso só se aplica aos transfemorais. Mas provavelmente tem, né? E esses caras passam por um treinamento absurdo, né, cara? Para ter uma boa força de extensão. Mesmo porque se ele não tiver força de extensão, ele não consegue correr adequadamente. Né? Porque para poder acelerar naquela fase que o corpo é impulsionado para frente, precisa ter uma extensão forte do quadril. Muito bem, então a gente vai pesquisar o movimento mioplástico, a gente vai examinar bem as áreas de descarga de peso, a gente vai procurar por deformidades. A gente já sabe que dependendo do nível de amputação, existem deformidades típicas de cada nível. Né? Quando a gente tem a amputação dos dedos, pode acontecer a deformidade do hálux, só o hálux fica valgo, né? Quando os outros dedos são amputados, só sobra o hálux ali, ele adquire aquela deformidade em hálux valgo. Quando é uma amputação parcial do pé, do tipo Franco-Chopin, pode acontecer a deformidade em flexão plantar. Quando é transtibial, o risco é da deformidade em flexão do joelho. E na transfemoral, o risco é a deformidade em flexo ou abdução do quadril. Então, para cada nível de amputação, do mais distal para o mais proximal, a gente tem um risco de deformidade em cada um deles. E aí, lembrando disso, a gente vai examinar procurando por essas deformidades. A gente vai avaliar o comprimento do corpo, e aí a gente chega nessa parte agora em que a gente está fazendo a antropometria do corpo, a gente chega numa avaliação que é muito importante. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Os caras de pau que não saem do celular, eu não falo nada, porque todos somos adultos. Né? Mas eu gostaria que os caras de pau que não saem do celular, dessem uma olhadinha agora. Depois, se quiser, fica por sua conta, você pode voltar no celular. Só dá uma olhadinha aqui. A perimetria. Gente, a perimetria é muito importante, porque ela é um critério para você autorizar a prescrição da prótese. Ao avaliar o comprimento do corpo, a gente aproveita. Deixa eu desenhar um pouco. A gente estica a fita métrica, né, lá no coto e faz umas marcações em intervalos regulares. Pode ser de 5 em 5 centímetros, pode ser de 10 em 10 centímetros, depende do tamanho, né, do corpo, do comprimento do corpo. Então vamos supor que aqui seja um corpo transfemoral e a gente vai fazer umas marcas aqui, ó, de 10 em 10 centímetros. Então eu estiquei a fita métrica aqui, aí eu marquei em 10, em 20 e em 30 centímetros. Só um exemplo. Okay? Aí a gente pega a fita métrica e passa em volta do corpo, na altura dessas marcas que a gente fez. E é importante que a gente anote como a gente fez, porque a gente vai ter que repetir isso uma vez por semana. E é importante fazer sempre igual, para que você possa comparar as medidas. A gente faz a perimetria pelo menos em 3 pontos. Pelo menos, pode ser mais do que isso, quanto mais melhor. Mas pelo menos em 3 pontos,
um ponto proximal, um ponto médio, um ponto distal, para você ter uma ideia do volume do corpo. Repetindo isso uma vez por semana, geralmente sempre no mesmo dia da semana, né? Você vai comparando as medidas que você fez semana após semana. O que a gente espera é que, se você estiver fazendo um tratamento específico para isso, a gente espera que o valor da perimetria vá caindo com o passar do tempo. Ainda que sejam mudanças pequenas, mas ele tem que ir diminuindo o valor. Tanto porque o edema vai sendo reabsorvido, quanto a musculatura residual vai atrofiando. Especialmente aquela musculatura, toda aquela massa muscular que não tem mais função, que é o quadríceps, por exemplo, toda aquela massa muscular ela vai atrofiar, até chegar num ponto de equilíbrio. E a gente só vai prescrever prótese depois que o volume do corpo estiver constante. Por que isso? Porque o encaixe da prótese é uma peça rígida e feita sob medida. Se a gente toma a medida e confecciona um encaixe com o corpo ainda volumoso, perdendo volume, quando a prótese ficar pronta, está frouxa. E aí perdeu-se todo o trabalho. Gastou dinheiro à toa. Então, é função do fisioterapeuta que está tratando aquele paciente avaliar a perimetria dele em pelo menos 3 pontos, uma vez por semana, e anotando isso. Enquanto estiver diminuindo, você vai prestando atenção, acompanhando. Quando a medida ficar constante, por pelo menos 3 semanas, certo? Não muda mais o valor em 3 semanas. É o momento de prescrever a prótese, então. Ou é o momento de autorizar a confecção do encaixe. Porque às vezes, você faz a prescrição, o paciente leva na oficina, mas ele não toma muito de cara, não de primeira. Fica lá em aberto, esperando a sua autorização. E aí você vai acompanhando essa perda de volume, chega no ponto que você fala, aí você autoriza, pode ir lá e fazer a medida. Aí então os técnicos vão tomar a medida do corpo para confeccionar o encaixe, tá? Mas pelo menos 3 semanas de volume constante, tá? Sem mudar o volume da perimetria. Alguma dúvida? Quanto tempo mais ou menos leva? Olha, essa é uma pergunta difícil, porque varia muito. Depende primeiro do quão precoce você começou o tratamento com o paciente. Então, se o paciente estava num pós-operatório imediato, ou se ele já tinha muito tempo de operado, depende. Às vezes o paciente chega para a gente já com um corpo que não faz uma diferença no volume. Já está constante o volume do corpo. Então, depende bastante de que fase você começa o tratamento dele. Se pegar um pós-operatório ali, vai ficar sendo 1 mês, 2 meses. Acho que mais. No pós-operatório de transfemoral, o coto, um balão assim de edema. Se você pegar logo nos primeiros dias do pós-operatório, o coto fica enorme, bem globoso assim, e perde muito volume com o passar dos meses, das semanas, dos meses. Muito bem. Ainda na avaliação do corpo, um negócio que a gente tem que prestar atenção é a presença de neuromas. O neuroma, pessoal, é um tecido que vai se formar na extremidade daqueles ramos nervosos que vão ser seccionados, que vão ser amputados. Tá? Então, aonde cortou o nervo, ali na pontinha vai nascer um tecido de cicatrização, uma bolinha ali, um tecido de reparo. Tá certo? E esse neuroma, ele pode ser muito sensível, geralmente ele é sensível. Mas os neuromas, eles só são um problema se eles forem muito superficiais e volumosos e grandes. Justamente para evitar a formação de neuromas superficiais, durante a amputação, o cirurgião ele toma cuidado de, quando ele identifica um ramo nervoso mais calibroso, ele não corta de imediato, ele traciona primeiro, imagina, dá uma puxadinha naquele nervo mais grosso, e aí sim ele corta o nervo lá pertinho da musculatura. Porque na hora que ele cortar, como ele está puxando, na hora que ele cortar, o nervo retrai lá para dentro. E fica lá, no meio da musculatura. E isso evita que o neurônio se forme embaixo da pele. E aí ele fica protegido lá no neurônio da musculatura. Tá? Isso é feito com os ramos nervosos mais grossos. Agora, com aqueles raminhos mais superficiais, não se faz isso. E aí esses raminhos superficiais, eles podem dar neuroma também.
E aí esse neuroma fica incomodando o paciente. O quadro clínico típico de neuroma é uma dor empontada ou em choque. É assim que o paciente refere. O paciente diz que ele sente uns choques no corpo. Que é sensação de choque. E na nossa avaliação física, no exame físico, a gente vai fazer o teste de Tinel. Assim como o teste de Tinel que a gente faz lá na síndrome do túnel do carpo, na síndrome do túnel do tarso, na síndrome cubital, é a mesma coisa, você vai percutir num lugar onde você desconfia que tem neurônio. Só que no corpo a gente dá uns tapas, né? A gente não vai com o dedo ou um martelo de reflexo, não. Vai com a mão mesmo, dá uns tabelos no corpo, literalmente. Não é um negócio. É claro, não é uma agressão, né? Não é uma agressão. Mas também não é um negócio super delicado, você vai dar um tapinha assim. Sentiu alguma coisa, seu fulano? Não é assim. Se eu fazer, não tem mais ou menos assim, ó. É isso aqui, ó. Mais ou menos com essa, eu faria com essa força aqui. Então, quando você percute o coto, quando a pressão, quando você acerta o neuroma, você reproduz a dor em choque. Certo? E aí quando você dá um tapa lá, que você acerta o neuroma, você acerta o neuroma, o paciente vai dar um pulinho. Ele vai reclamar do choque que deu. Tá? Esse é o sinal positivo do teste de Deu Tinel, choque? que é o que a gente usa Então foi no o exame choque. físico para a presença de neurônios. Foi mal, te acordei. Como eu falei, se você for muito delicado na percussão, não vamos falar tapa, mas vamos chamar de percussão. Se você for muito delicado quando estiver percutindo o corpo, você pode não reproduzir o sintoma. Então tem que ser uma percussão mais vigorosa. Sem agredir o paciente, tá? Sem ficar a marca dos seus dedos na ponta do dedo. É, aqui não ficou a marca dos meus dedos não, então tá de E boa. por fim, aqui na avaliação, mas não menos importante, Verifica. Ficou não. um negócio que a gente já conversou bastante a respeito, né? Que é a presença da dor e da sensação fantasma. Praticamente todos Nossa, os mas pra fantasmas ficar a vão marca do sentir dedo também a tem que sensação ser fantasma. baita Quase de um todos vão tapa. sentir também dor fantasma em algum Porque momento, tapam assim, em alguma situação do dia, tapa que mãe dá em algum em evento. filho. São raros aqueles que sentem dor o tempo todo. E são raros aqueles também que a dor ela é incapacitante, a ponto de a gente ter que entrar com aquelas medicações, aqueles antidepressivos, como eu mostrei para vocês, né? Aqueles outros medicamentos lá que a gente discutiu naquela aula. São raros, mas todos os pacientes eles sentem a sensação fantasma e pelo menos um ou outro evento de dor fantasma, tá? E muitas vezes, se você não perguntar para o paciente a respeito disso, ele não vai te contar, espontaneamente. Porque ele pode ficar constrangido de falar que sente o medo que foi amputado. Ele pode ter medo de ser taxado de maluco. Aí você falar melhor, eu preciso de um psiquiatra, não de um terapeuta. O paciente tem um medo genuíno de que isso aconteça, em algum grau. Tá bom? Então, você deve perguntar para o paciente a respeito da sensação fantasma e do fantasma. Não espere que ele vai dizer espontaneamente. Professor, gente que nasceu sem o membro também pode ter sensação. Absurdo isso, né? Mas é verdade, pode Eu acontecer. lembro de você falando. Uma pessoa que nunca teve mão, Sentir dor na mão. não sabe o que é ter uma mão, porque nunca teve, e sentir a mão fantasma. Como é que pode surpreender isso? Já que você mencionou isso, Jefferson, aproveitar aqui, voltar lá e explicar um negócio para vocês. Eu falo isso, professor, porque Tem sempre olha, eu problema. não tenho nenhum olho, né? Nada no olho. Ah, E ele pula. Eu juro pra você que às vezes ele, sabe aqueles gente que fala, nossa, o olho tá piscando sozinho, sei lá. aham. Eu tenho essa sensação às vezes. Se o olho tá mexendo, mas não tem nada. É que não dói. Vocês se lembram? Vocês se lembram do mundo de Benfield, né, que eu mostrei lá para poder explicar aquela teoria do desenvolvimento cortical? O fato de pessoas com mutação congênita, né, que nasceram sem braço ou sem pé e que sentem o pé fantasma ou o braço fantasma é usado com muita propriedade por uma corrente que diz que o mapeamento do cérebro ele é geneticamente programado. Por quê? Existe uma outra corrente de pensamento que diz que esse homúnculo aqui, ó, ele é formado pela experiência.
Então, quando a sensibilidade começa a funcionar, ali por volta da 22ª, 25ª semana de vida intrauterina, quando começa a funcionar a sensibilidade, à medida que o feto se movimenta ali naquele meio líquido, né, do líquido amniótico, a interação dele com o líquido amniótico já começa a dar sensibilidade para ele, dá a sensação de movimento, dá a sensação do movimento dentro do líquido. E essa experiência sensitiva vai especializando as áreas que recebem aquela experiência. E aí então é formado com a experiência e até mesmo nos primeiros anos de vida, aliás, nos primeiros meses de vida fora do útero, ainda está se formando esse mapa aqui. Tu gosta de carinho. Então, há quem diga, isso que eu descrevi para vocês agora é o básico dessa teoria que diz que a formação da imagem corporal ela é baseada na experiência. Certo? E tem quem diga exatamente o contrário, que na verdade essas áreas do cérebro elas nascem geneticamente programadas para perceber aquela área do corpo. Então a área que recebe a sensibilidade da mão, ela não é desse tamanho como quem recebeu muita sensibilidade. Na verdade, todos os neurônios aqui já eram programados geneticamente para perceber, para receber a informação da mão. Então, quando o indivíduo nunca teve uma mão e ele sente a mão, provavelmente o córtex sensitivo, que tem a área que receberia a mão, ele está lá pronto. Mas a mão não cresceu. Talvez esse segundo teoria faça mais sentido, porque você pode ter o membro e não pode não ter a sensibilidade do membro, né? Que acontece muitas vezes. Na minha cabeça fez mais sentido. Professor, Eu tendo a aceitar melhor essa teoria de programação genética. pergunta, é que esses tempos atrás eu vi um vídeo de uma menina que era assim o braço, só que eles fizeram uma prótese só que mecânica para ela. E ela tava até mexendo e tudo mais, parece que já tá tendo aquele negócio de Neuralink, conexão, com certo e tudo mais. E aí eu queria saber como é que o senhor vê essa área aí, na área de prótese, se for comprovado mesmo aquilo lá ser real, vai alterar muito a área de prótese e órtese aqui no Brasil, no mundo? Olha, esse tipo de tecnologia, isso não é nada novo. Sabe? Já existe, os primeiros protótipos de prótese mioeletroestimulável, eles já existem há muitas décadas. E existem resultados assim, impressionantes a respeito disso. A grande barreira, o grande abismo que separa os protótipos de pesquisa da população em geral é o preço. Porque uma prótese dessa, mioeletroestimulável, em que a pessoa consegue controlar com o cérebro, entre aspas, porque não é bem assim, sabe? Na verdade, por dentro do coto, por dentro do encaixe, tem sensores de eletromiografia. E eles são construídos lá dentro para ficar em cima de músculos que têm uma boa contração. Então esses músculos eles são mapeados antes de construir a prótese. Então faz uma eletromiografia de superfície no coto, pede para o paciente imaginar que ele está fazendo vários movimentos, e aí com a eletromiografia a gente consegue mapear os músculos que estão contraindo melhor. Aí então o encaixe é construído com esses sensores por dentro do encaixe, de maneira que eles vão ficar em cima daqueles músculos que contraem bem. E aí depois, o treinamento consiste em treinar a pessoa para ela entender que quando ela contrair determinado músculo no coto, isso vai abrir a mão. O estímulo naquele sensor faz aqueles servomotores abrir a mão. E quando ela contrai outro vestígio de músculo lá no coto, faz fechar a mão. Em algumas próteses mais modernas, a pessoa consegue controlar a força que a mão vai fechar ou abrir, dependendo da intensidade da contração que ela faz na musculatura do corpo. A gente chama, no geral, isso de prótese mioeletroestimulada, né? Porque é uma prótese eletroestimulada, mas essa estimulação vem da contração da musculatura. Mas, no caso, o vídeo que eu vi, ela até arrancou a mão do coto lá e a mão ficou mexendo. Aí é por isso que eu falei, se for verídico, porque estavam falando que era do Neuralink, daquela lá que o Elon Musk tá fazendo, e aí parece que era tipo de conectar via meio que Wi-Fi, pelo que eu entendi. Tipo. Por enquanto esse negócio é só no Neuralink. Então. É só teoria da conspiração ainda, por enquanto Aí. Eu acho que aquele carro é feio demais. Não significa que eu não queria um. Mas que eu acho que ele tem essa feia, eu acho. Cybertruck, é? É o Cybertruck da Tesla.
Rapaz, Mandaria comigo. Eu teria, imagina, você poder andar sem poder. Sem poder. Ô, gente, eu não então, teria aquilo lá nem se como me eu disse, dessem, cara. o Eu preço vendia. de um dispositivo desse é um negócio absurdo, sabe? Passa de algumas centenas de milhares de Tecnologia. reais. É um negócio muito ainda longe da realidade para nós, né? E é assim já há muitos, muitos anos. Eu lembro quando eu cursei essa disciplina na faculdade, já tinha esses primeiros protótipos de próteses similares estimuladas. E olha que já tem quase 30 anos esse negócio, né? Então, e ainda não é algo que você consiga acesso fácil. Eu fico na dúvida justamente por causa das IA, né? Vai que as vídeos. Mas só que eu acho que é um vídeo antigo. Deixa eu ver se eu encontro. Então, aproveitando que a gente ainda tem um tempinho nessa aula, vou passar agora para a parte do tratamento. Vamos começar a discutir o tratamento da pessoa com ocupação. A gente vai fazer assim, ó. Eu vou explicar o tratamento desde do pós-amputação, desde antes da amputação, na pós-amputação, até a pessoa estar apta para receber a prótese. Quando chegar nessa fase, a gente vai dar um intervalo, aí eu vou falar sobre as próteses. Depois que eu falar sobre as próteses, a gente volta a discutir a última fase do tratamento, que é o treino de prótese. Beleza? Então a gente vai fazer assim, tá? Eu vou falar de todo o tratamento até receber a prótese. Depois a gente vai estudar as próteses, depois que estudar as próteses, a gente estuda o treino com prótese. Então, no tratamento da pessoa com amputação, a gente sempre tem em mente protetizar, né? A gente sempre tem em mente colocar uma prótese na pessoa para que ela retorne ao máximo a atividade dela, as atividades do dia a dia. Então, para esse objetivo de protetização, que nem sempre vai ser possível, viu? De vez em quando vai ter situações em que a gente vai contraindicar a prótese. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma paciente lá no CREA, gente, que era uma senhora diabética, já idosa, com obesidade mórbida. Ela era tão obesa, pessoal. E ela devia ter 1,50 m e poucos. Mas ela era tão obesa que ela não conseguia ver o ponto de amputação. O tamanho era o volume do abdômen dela. Ela não conseguia ver o ponto lá. E quando a gente tentava colocar a prótese nela, ela não conseguia ver a conexão da prótese com o corpo. Ela via da prótese do joelho para frente. Muito, muito pesada, já idosa, já muitos anos na cadeira de rodas e com uma artrose grave no joelho do lado preservado. Então assim, era uma situação... Ah, e tinha outra coisa ainda. Ela ainda tinha um DPOC, porque fumou a vida inteira. Então ela ficava cianótica só da gente tentar colocar ela em pé. Devido ao esforço, né? E a incompetência da troca gasosa nos pulmões, ela ficava cianótica só de colocar ela em pé, pelo esforço. Os lábios ficavam roxinhos, a gente desesperado, né? A saturação dela caía para 68. E a gente quase tinha que ir lá no banheiro, trocar a calça e voltar. Vocês sabem, né, gente? A saturação caiu abaixo de 90%, para tudo. Para tudo. Teve um dia que ela ficou com a boca roxa lá, a gente pegou o oxigênio e estava 68. Você vai morrer. Vou morrer aqui agora. Morrer porque estava tentando ter ideia. Pois é. Então, assim, Absoluto cinema. essa é uma situação em que a gente não vai prescrever prótese para essa senhora. Apesar que ela queria muito, a família queria muito, mas a gente explicou que não tinha indicação para aquilo, né? Não tinha como. No caso dela é aquele cartezinho. Então, pensando na organização, Eu também tenho essa a gente vai possibilidade. ter um olhar para a musculatura, tá certo? O que é o equilíbrio aqui da musculatura é a gente avaliar, aliás, a gente garantir que a musculatura, tanto do membro preservado quanto do corpo, tem uma força adequada. A gente vai prevenir e tratar as contraturas que eventualmente existirem, tratar a dor com os vários recursos que a gente pode usar, desde o recurso farmacológico até a terapia com espelhos, né? Passando pelo TENS, o laser, o ultrassom, mais a estimulação magnética transcraniana, enfim, vários recursos que a gente pode usar para tratar a dor, né?
A prótese ela vai ser feita sob medida, mais para frente a gente vai ver isso, e a gente tem que aplicar a prótese com o ajuste mais perfeito possível. E esse ajuste, entre aspas, perfeito, entendam, apertado. Tá? É um apertado, é um treino duro, apertado, machuca o paciente no começo. Isso aqui é como se fosse um resumo do que vai acontecer durante o tratamento da pessoa com computação. Tá? Uma vez que está protetizada, a gente vai fazer um treino de função com a prótese, né? E corrigir os desvios quando for possível. Faz O isso não, tratamento, Duda, pelo amor de Deus. ele é dividido Meu joelho tá uma apoiada aqui na cadeira, do nada, vrum. Atenção para as fases. Dividido didaticamente. É só para a gente poder separar para conseguir discutir. Porque na prática, a gente mistura muito essas fases aí. Tá bom? Mas para a gente discutir elas em separado, então a gente vai considerar que são 4 fases. A gente tem o tratamento pré-amputação, pós-amputação, alguns autores chamam de pós-amputação imediata, depois o tratamento pré-protetização e o tratamento pós-protetização, que também pode ser chamado de treino com prótese. Tratamento pós-protetização. Eu prefiro chamar de treino com prótese, fica mais sentido. Então são essas 4 fases: pré-amputação, pós-amputação, pré-protetização, treino com prótese. Vamos ver o primeiro. A reabilitação ou a fisioterapia pré-amputação é aquela situação que não é tão comum, em que você vai ter a oportunidade de abordar o paciente antes da amputação. É aquela pessoa que está internada com a cirurgia de amputação agendada, né, já planejada pela equipe, e aí você vai conseguir intervir antes do procedimento de amputação. Como eu disse, não é comum, porque essa abordagem é restrita para aqueles colegas que trabalham na área hospitalar, aqueles colegas que trabalham, né, nos leitos de amputação. Para a maioria de nós que trabalha no ambulatório ou em clínica, recebendo o paciente para preparar para a prótese, depois treinando com prótese, esse tipo de trabalho não tem contato com a pessoa antes da amputação, só depois. Então são aqueles colegas lá do URO, do UGOL, né? São esses que têm a oportunidade de fazer a reabilitação pré-amputação. Mas nessa fase, pessoal, imagine, a gente vai se deparar com uma pessoa que está numa situação difícil, né, sabendo que vai perder o membro, que provavelmente já sofreu um monte com esse membro. É comum que seja um paciente com uma doença vascular, que aquele membro já dói já há anos, e agora finalmente piorou a ponto de ter que ser amputado. Ou então aquele rapaz que sofreu um acidente de moto, quase sempre é moto, e aí ele está tratando no hospital já tem umas 5 semanas, tentando salvar o membro, mas não deu certo, todas as tentativas. E aí vai ter que amputar amanhã ou depois de amanhã. Então é uma pessoa numa situação difícil, né? Nessa fase, a gente tem uma tarefa muito importante, que é ajudar a equipe da psicologia a tentar dar um pouco mais de conforto emocional para esse indivíduo. A gente faz isso orientando, tá? Mostrando o que a pessoa deve esperar do pós-amputação. É comum que a pessoa que vai sofrer amputação, ela tenha aquele enfrentamento catastrofizado, né? Ela acha que vai perder a perna e aí ela vai se tornar um ser humano inútil. Não vai mais poder trabalhar, não vai conseguir mais se relacionar em família, com amigos e tal. Ela acha que ela vai acabar mesmo. E a gente tem esse papel de mostrar que não é bem assim. Ainda mais, no YouTube você consegue vídeos de qualquer nível de amputação da pessoa super bem, caminhando ou, sei lá, manuseando objetos, em qualquer nível de amputação. Mostrar exemplos de pessoas que têm o mesmo nível que aquela pessoa vai ter e mostrar para ela o que a gente pode esperar do pós-amputação. Isso é uma tarefa muito importante. A gente viu lá na aula de dor fantasma que a falta de orientação na fase pré-amputação é um fator de risco para a dor fantasma. Então,
A gente vai orientar quanto ao procedimento e qual que é o potencial de retorno à função com aquele nível de amputação que está planejado, né? Do ponto de vista físico mesmo, a gente vai estimular a mobilidade no leito o máximo que for possível. Estimular a pessoa a sentar, a deitar sozinha. Se for possível sair do leito, com o uso de auxiliar de marcha, né, muletas, andadores, a gente vai estimular a pessoa a ficar em pé, estimular a pessoa a caminhar, ainda que seja em volta do leito, tá, gente? Às vezes um negócio que parece sem significado, como só de ficar em pé e andar em volta do leito, e dar umas 2 voltinhas em volta da cama, isso já faz toda a diferença. E é muito melhor do que deixar a pessoa deitada o tempo todo. Tá? Evita um monte de problema. Então a gente vai estimular a mobilidade no leito, a gente vai examinar as articulações, tanto do membro que não vai sofrer amputação, quanto do membro que vai sofrer amputação, né? As articulações que vão ser preservadas, a gente vai tentar manter a ADN dessas articulações com exercícios de mobilização que pode ser passivo ou pode ser exercícios também ativos, autoassistidos ou até com resistência mecânica. Depende da pessoa e depende do recurso que você vai ter no hospital. Alguns hospitais, eles têm aquele equipamento de movimento passivo contínuo. Já viram esse equipamento? Aqui na Clínica Escola tem um. É um equipamento que você prende o membro lá, né? Aí ele tem uma sequência de alças de velcro, em que você vai colocar, você vai ajustar de acordo com o tamanho do membro da pessoa, e aí você programa ele para ele fazer um movimento em uma velocidade específica, com um número de repetições específicas. E o paciente só relaxa. E o próprio equipamento vai, flete o joelho, estende o joelho, flete o joelho, estende o joelho, então o tornozelo. Faz flexão plantar e dorsiflexão, e a pessoa relaxada. É um movimento passivo. Mas você pode deixar a pessoa o dia inteiro fazendo movimento passivo. Por isso que é o MPC, né? A gente chama o aparelho MPC, movimentação passiva contínua. Isso é muito útil em alguns pós-operatórios, cirurgias de membros inferiores, tá? E a gente pode usar no paciente acamado para a gente tentar evitar a perda de amplitude de movimento. Ok? Quando estiver disponível. A gente pode usar aqueles mini cicloergômetros de membro superior, que é tipo uma bicicletinha de membro superior que você coloca em cima do leito, e o paciente sentado ele vai ciclar aquele negócio ali com os braços, certo? Para tentar manter alguma reserva cardiorrespiratória que ele vai perder muito no pós-operatório, né, pelo fato de ficar acamado. Treinar a independência do paciente em todas as atividades que forem possíveis dele realizar. Então, quando eu falo de treino de independência, gente, é para o básico. É a independência para a pessoa se vestir, se despir sozinho, sabe? Fazer a própria higiene, comer sozinho, ir sozinho ao banheiro, caso isso seja possível. É isso que eu estou falando. É estimular essas questões básicas. Porque, lembre-se mais uma vez, o cenário é uma pessoa que está internada com uma amputação planejada para daqui a alguns dias ou algumas horas. Treinar transferências, quando for possível, né, sentá-lo, tirá-lo do leito e ficar em pé em um membro só, quando for possível também. Nem sempre todos são possíveis. Bom, eu já vou fazer chamada. Faltam 10 minutos, falta um pouquinho ainda. Mas eu não vou adiantar muito não, porque esse assunto aqui eu vou fechar na próxima aula. Eu vou fazer a próxima chamada também. E aí, eu quero ler para vocês algumas daquelas pérolas que eu tinha mencionado, porque afinal de contas a nossa próxima prova está se aproximando, né? Vocês perceberam como é rápido? A gente só tem mais um encontro sem prova, depois já é outro. Ah, não sei.
isso depende da cabeça. Você não pegou, né, gente? Deixa eu esquecer, não. Ó, vou fazer chamada aqui, depois eu vou ler pra vocês umas câmeras. Amanda. Arthur. Beatriz. Heloísa. Manuela. Guilherme. Presente. Manga. Henrique. Presente. Inaya. Isabel. Jefferson. Presente. Jordana. Presente. Júlia Teodoro. Presente. Júlia Ferreira. Lara. Presente. Laura. Presente. Luan. Presente. Luiz Miguel. Não. Vem não, Luiz Miguel? Não. Maria Eduarda. Eu. Nini. Samir. Presente. Sofia. Thalita. Presente. Tamília. Presente. Vinícius. Eu. Pois é, gente, é muito comum que as minhas provas elas tenham algumas questões discursivas. Você vai responder muita coisa, você vai seguir bastante, sabe? De vez em quando eu faço uma prova que é assim, ó, é uma redação, sabe? Só tem uma questão. E aí eu coloco lá quais são os tópicos, e aí você escreve o que você der conta a respeito daquele negócio. Escreve o que você der conta. Tipo assim, ó, dor fantasma, escreve aí. E aí você escreve, até você não dá conta mais, aí eu vou saber o que você dava conta, entendeu? Só que aí, gente, esse tipo de prova faz coisas interessantes no conteúdo. Às vezes eu me divirto, às vezes eu fico com raiva. É um misto, sabe, de sentimento. Então eu falei para vocês que é comum eu corrigir prova de madrugada. Então às vezes eu estou lá assim, aí eu acho que assim, não é possível que eu li isso. Mas eu li. Aí, Chega, acordou, né, professor? É, pois é. Não devia, né? Não devia fazer isso não. Hoje de prova, marcado, Minha esposa ela acha que eu sou meio doido. será? Ele mostra a prova e fala, como fica? Ela passa lá 3 horas da manhã assim, na cara inchada. Amor, o que você está fazendo aí? Amor, olha o que esse cara respondeu. Vou ler uns para vocês, que eu me divirto. Assim, ó, eu dou aula dessa disciplina já tem muitos anos, né, gente? Então, eu comecei a coletar essas pérolas, acho que no segundo ano que eu estava dando aula. Meu Deus. Então tem Tem uma coisa. Então, para aproveitar, eu vou lançar um livro com os nomes das pessoas aí. Não, jamais. Jamais. Próximo. Também tem outra coisa, eu tenho cuidado de nunca ler a pérola para a sala de onde a pérola. Porque senão vocês ficam ouvindo a prova dos outros, né? Então vocês vão saber quem era. Eu vou identificar a pessoa sem querer, não posso identificar quem foi, seria muito antiético. E eu faço essas anotações em um bloco de notas. Sempre no mesmo bloco de notas. Observem. Meu Deus! Calma. São 200 páginas. E essa ainda tá na primeira parte. Essa aqui é só a primeira página. Eu não vou lembrar para vocês, não, que a gente precisaria de um semestre, uma disciplina. Não, mas fala uma. Vou falar, peraí, as minhas favoritas eu vou falar. Ah, tá favoritado? Nó. Vou falar. Top 10. Top 10 respostas mais incríveis. Seguinte, ó. A primeira pergunta que eu quero ler para vocês, essa pergunta aqui, aliás, essa resposta aqui, ela ilustra uma situação muito comum de provas discursivas, que é a pessoa escrever uma aula inteira numa folha, sabe? E aí o curso dá 0,
Aí a pessoa chega com aquele velho argumento assim, professor, o que escrevi? Considera alguma coisa? Não é? Vocês falam isso, qual a verdade? Vocês falam isso, não falam? Professor, o que é isso? Como é que eles fizeram isso? Volta no que eu escrevi. Então observem, essa aqui. Ó, como a teoria do remodelamento cortical pode explicar a dor fantasma? Observe. Abre aspas. A dor fantasma é um significado muito interessante do que acomete com o membro amputado que não pode ver, mas sente os movimentos. Por exemplo, e continua. Poético. Por exemplo, a coxa femoral é um membro que liga os membros superiores. E por isso que o paciente, quando vê que não tem esse membro, ele se sente uma pessoa incapaz de poder se mover. Mas quando ele fica revoltado e não aceita o que acontece, ele tenta se mover. Mas quando não tem o membro, ele se revolta mais. Dilma. Professor, tava na mesma capacidade de. Não, a gente não ganha nem perde, na verdade a gente tá ganhando e tá perdendo ao mesmo tempo. É igual o lançamento, né? Não vamos fechamento. Próxima. Eu teria vergonha de entregar uma prova assim. Eu entregava em branco. Eu era mais Não, dignidade. não, mas às vezes ele conseguia um 0,1. É só se Humilhação. Nem a anatomia ela acertou, cara. Não. Quando eu não sei, eu já começo a fazer um monólogo. Professor, meu, eu vou morrer. Quais são os sinais clínicos de neurônio? O paciente reclama de quê? Que faz a gente desconfiar de neurônio? É aquela dor em choque, né? É dor no coto, a dor em choque e sinais clínicos. Sinal de tinha positivo, né? Que é os tabletes que você vai dar no coto, dá aquele choque. Às vezes, você palpa aonde está doendo e você consegue sentir a bolinha ali embaixo da pele do neurônio. Então são sinais clínicos, né? A tumoração palpável, a dor em choque, sinal de tinha positivo. Quais são os sinais clínicos de neuromas no corpo de amputação? Mau cheiro, coceira, dificuldade para andar. Faz sentido. Faz total sentido. A pessoa confundiu, certo? Eu já dei aula, pessoal. Eu comecei a dar aula para fisioterapia lá em 2004, tem 21 anos que eu sou professor. Então, assim, eu já dei aula praticamente, eu já quase fiz o curso de fisioterapia de novo, só que dando aula das disciplinas. E aí, assim, eu tenho questões aqui de outras disciplinas que eu mencionava também, e essa próxima que eu vou falar agora, era que eu dava a disciplina de avaliação. Que aqui vocês chamam de semiologia, né? Que não, a gente chama de semiologia. Lá onde eu dava aula, chamava bases, métodos e técnicas de avaliação. Nossa. Semiologia é mais legal. Eu gosto de semiologia também. Semiologia é menor, mais compacto. Completo, né? Compacto. Tem o nome do livro, ninguém vai reclamar. Pessoal, que livro é da disciplina? Semiologia, moço. A questão era, qual o conceito de tônus muscular? Porque a gente dá uma aula de como avaliar o tônus muscular, né? Qual o conceito de tônus muscular? A pessoa escreveu o seguinte. Nossa. Tônus muscular descreve o pirito de grau de gravidade. Eu não sei o que é pirito. Vai, professor. Eu tinha perguntado. Você marcava a reunião particular. Às vezes ele assistiu os World Online, né? É querido, professor. Espírito é o do Quando eu Chaves, dava pô. aula de cinesiologia, influenciado pelo meu herói. O que é pirito? Dei aula de cinesiologia há muitos anos, gente. Quando o cinésio sair, o senhor vai pegar. A gente vai ter uma briga de facão aqui entre alguns professores. Renato, Para pegar essa disciplina, o meu já está molado. Não, professor. Tem que ir com a parte cega pra machucar mais, entendeu? Isso se ele aposentar. É, tem essa parte também, eu acho que ele não quer se aposentar. Se ele não quiser, eu acho que a gente só deve com isso. Mas como para mim ainda faltam muitos anos, eu espero ser problema. Eu não sei. A primeira prova caiu sobre o ombro, né? E eu perguntei aquela
torácica, quais são as articulações que formam a cintura escapular? Nossa. Quais são as articulações? Glenumeral. Né? Glenumeral e a E a quadril. falsa, as falsas, aliás, escápula torácica, né? Aquela subacromial. E aí a pessoa me escreve o seguinte: articulação da cintura escapular. A primeira. Gleunumeral. Tá certo. Tá certo, pessoal. Não, pelo menos ela acertou a região, né? 0,5. Subcular? Não. Tóraco intestinal. Intercostal. E não menos importante, Tá entre os costeiros. Não, tem um raciocínio, né? Ostra ventricular. Costra ventral. Costra ventral. quer dizer, essa pessoa sabia que são 5 articulações, né? Ela lembrou de 4. Não, pessoal, acho que merecia ponto, Essa é a viu? minha favorita, costra ventral. Você que não soube interpretar. Professor, é porque ela é um ser evoluído. Ela. É que o plano de dois. Dá tempo de falar mais um. Gente, Não, se eu quiser falar até 3 aí, acho que dá tempo, quando a professor. pessoa nunca leu, ela só ouve a palavra, né, mas nunca leu aquele trem, mas ouviu muitas vezes, às vezes ela pode se confundir para escrever. Né? Por exemplo, tem uma criatura aqui que escreveu isso aqui, ó. Professor, acho que isso aí, na verdade, foi uma péssima ideia. M-corpo. Tem esse também. Professor, acho que isso foi uma péssima ideia. Agora deu vontade de entrar nessa listinha aí. Síndrome de Down. Quem sabe que a pessoa tem Síndrome de Down. Isso. Síndrome nodal. Ó, eu tenho uma lista de palavras novas. Professor, mas o M-corpo foi criativo, vai. Aqui, ó. Tem uma lista de palavras novas, observe. Neopatia. Alpatia nova aí. Faz sentido. É porque ela tava no período da Covid, aí como era uma doença nova. É transmetacarcal. Transmetacar. Transmetacarcal. Tem essa aqui que é. Ó, essa aqui é demais. Ó, essa aqui o cara foi bem. Professor, eu vou precisar de 2 provas, uma séria e uma pra mim ficar fazendo essas atrocidades. Eu tenho que ir devagar para eu errar. Neoplastitomia. Neoplastitomia. Não faço ideia do que é Eu isso. acho que você tinha que fazer uma prova com isso. De nomes criativos. Não, mas é isso que eu tô falando, eu tô começando a querer fazer uma prova Esse assim. músculo aqui, gente, ó. Guleu. O gulho máximo. Colocou até o acento, professor. Deixa eu ver se tem acento aqui. Não, não tem acento. Não, o acento é aqui, ó. Guléu. Ah, piorou. Esse sinal aqui, ó. Guleu até ficava massa, mas Guléu agora ficou triste, viu? Sinal do trem. de Hamburgo. Nossa, olha esse aí. O chinês analisou a prova. Sinal do trem de Hamburgo. Tá na última aplicação. Esse é mineiro. Esse é mineiro, professor. Qual que é o trem? Ah, o trem lá de Hamburgo. Trem de Delamburgo. Trem de Lamberg. Ô, gente, sem brincadeira. Eu costumava, um tempo atrás, faz tempo que eu não faço isso.
Mas eu costumava colocar como a última questão da prova, eu colocava uma questão para a pessoa elaborar. Não para a pessoa, né? A 10ª questão era só o númerozinho 10. Aí sim, a orientação era elabore uma pergunta interessante dentro que vai cair na prova, né? E responda. Gente, clique em mim. Era aqui o povo mais errado, impressionante. O que é A? É uma vogal. Porque acontecia uns trem assim, entendeu? O que é a questão do O que é a vida? Não, mas eu avisava. Potência em busca de potência. Olha a questão, olha a pergunta. Nessa época eu dava aula de cinesioterapia. Ah. Sala da aula aqui, né? Sarinha. Sarinha. Da minha turma, a gente formou junto. Mamãe. Ó, questão elaborada pela aluna, 2 pontos. Em que momento. Presta atenção, pergunta. Em que momento Já começou a bom. cinesioterapia te fez refletir o quanto você tem aprendido sobre o corpo humano e sobre Olha, a Nossa, questão boa. boa questão. Boa, né? Ela Em que não eu momento? que comecei a responder, não consegui. Ela, putz, pois é, ué. É Ela comer- fez isso ontem. Então, assim, na última aula prática. Deixa eu adivinhar, ela quis fazer um desabafo. Professor, ela fez um desabafo, vai. Mas eu não acabei ainda. Agora vem a resposta. Eu não acabei ainda, não. Essa foi a pergunta, né? Vixe, vai anotar no quadro de novo. A terapia te fez refletir sobre as funções do corpo do seu Se ela tivesse escrito. Resposta, abre aspas. Quando chega a aula prática, todas as localizações de suas funções têm que estar afloradas para realizar todos os procedimentos com segurança. Meu Deus! Ela conseguiu estragar uma pergunta fácil de responder. Não, primeiro que a pergunta não tinha resposta. Podia ser que a hora respondeu aqui. Outro dia, percebi tudo que é importante. Ontem, Nessa prova eu entendi. nessa prova que eu não sabia nada, eu percebi tanto que era importante. Eu captei a mensagem. Ó, e agora a minha favorita. Eu vou aproveitar que eu tô indo embora, mas eu preciso falar isso aí correndo. Então, ó, já vou. Hoje a gente Até perdeu. a gente viu hoje sobre a gente começou falando sobre a avaliação das cicatrizes, né? Eu falei para vocês que as cicatrizes, elas podem ser aderidas a planos profundos e formar invaginações. Formar invaginações, né? Aí tinha uma questão sobre a avaliação da cicatriz na prova, e o cidadão, ele esqueceu esse termo, mas aí ele fez uma associação. Ele vai dar um spoiler. E ao invés de escrever invaginação, ele escreveu bucetamento. Tchau, gente.